Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Então, queria agradecer muito a presença do Léo Gianotti aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. O Léo Gianotti é cofundador, né, da Curitiba Angels e tem uma longa história de investimentos aí, entre eles alguns que a gente possivelmente vai trazer na conversa aqui, de startups que todos vocês conhecem, possivelmente alguém trabalha nelas, e esse é o cara que conseguiu olhar lá quando o filho, sabe aquele filhotinho feio, assim, que você vê, todo filhotinho nasce muito feio, né? O Léo é o cara que consegue olhar e falar assim, cara, tem potencial nesse bichinho aqui. E ele tem essa habilidade, essa estrutura para ver isso, e eu acho que na minha curiosidade, gostaria de saber qual é o segredo para isso, né? Então, muito obrigado por estar aqui. Quer falar alguma coisa? Não, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. Eu me sinto em casa, podendo trocar com vocês e de alguma forma falar coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de fazer algumas das cabeçadas que eu fiz, né? Então, se eu puder trocar e de alguma forma a gente aprender juntos, vai ser um prazer. Legal. E o evento acontece muito rápido, então é um evento que dura 1 hora. Eu já estou enrolando ele aqui, né, para ver se ele chega. Não estou brincando. Sempre a gente fica com um sentimento de que acabou muito rápido, mas é o protocolo. E vocês sabem que os americanos são chatos com o protocolo, né? Então são 45 minutos de grind, de conversa, e mais 15 minutos de perguntas da plateia. Então, se vocês tiverem as curiosidades de vocês podem tirar também nesses 15 minutos e depois tem cerveja aí, a gente conversa, todo mundo se conecta também. E para começar, Léo Gianotti, olha só, que legal, cara, muito obrigado por estar aqui. E falando uma coisa pessoal, assim, eu pessoalmente sempre tive uma idealização do Léo Gianotti, assim, porque esse é o cara que decidiu o sucesso das grandes startups curitibanas. E a gente se conheceu uma vez, cara, que você tinha acabado de investir no Nex, e daí você foi numa entrevista na CBN, eu também estava nessa entrevista e tal. É verdade. E daí, cara, você respondia muito bem as perguntas, assim, e eu gaguejava pra caramba, assim. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Como é que ele chegou nessa velocidade de pensamento, nesse jeito de responder? Fiquei impressionado, assim. E eu queria saber, cara, o que te fez? Como é que você se construiu como um investidor anjo, né? Como que você chegou aí? Obrigado pelas palavras. Eu acho que é mútua admiração, assim, pela sua capacidade de realização e esse tipo de coisa que a gente gosta de ter, de gente que esteja em volta da gente, né? Assim, eu costumo dizer que a minha vida, eu vivi um conto de fadas, assim, e a fada madrinha foi a educação. Eu brinco porque eu venho de uma origem muito simples mesmo, e eu não teria acesso a muitas das coisas que eu tive se não fosse a educação, se não fossem as bolsas de estudo, não fossem as oportunidades e os anjos que passaram pela minha vida. Então, eu consegui aproveitar todas as oportunidades que surgiram. E eu me formei como economista, numa carreira muito técnica. Eu queria ser aquele economista, meu sonho era trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde eu consegui, passei por grandes consultorias internacionais, nacionais, e eu era o economista técnico, aquele cara que respondia o detalhe do fluxo de caixa na base mais técnica, ao nível de eu ser professor de microeconomia na Universidade Federal. Tamanha era a minha nerdice técnica nos processos. E eu tinha um sonho incubado de tentar mudar o mundo através dessas grandes transformações, né? Então, aonde? Nações Unidas, Banco Mundial e Banco Interamericano. Quando eu chego lá, a sensação que eu tive foi uma sensação um pouco de desgosto, de que eu não conseguia produzir a ação e o impacto que eu queria. E aí eu volto pro Brasil e sou chamado, me envolvo num negócio que chama Grupo de Multifamily Office, de gestão de patrimônio, né? O Curizoto tá ali, a gente viveu muitas dessas aventuras juntos. As famílias nessa época, elas estavam no momento de investir seu dinheiro fora do cofre. O Brasil passou muito tempo gerindo mercado de capitais e mercado financeiro. Basicamente, o mercado financeiro rentabilizava o patrimônio. Eu fui chamado para esse desafio para falar o seguinte: olha, as famílias estão começando a tirar dinheiro e investir em negócios. Você, lá do outro lado da mesa, no banco, é o cara que avalia boas oportunidades, que sabe dizer quanto vale uma coisa e quanto não vale uma coisa. E um parênteses aqui, porque na minha carreira eu acabei me especializando em avaliar coisas não tradicionais. Por um tempo na minha vida eu avaliei crédito de carbono. Não sei se vocês lembram dessa época, né? Isso aí é famosão, né?
Quanto vale um crédito de carbono? Quanto vale uma floresta em pé? Quanto vale o pagamento por serviços ambientais, né? Isso lá nos 2000, assim. Então, era uma incógnita e eu via todos os meus amigos entrando em banco de investimento, ganhando dinheiro pra caramba, e eu naquele idealismo de falar, olha, eu quero pegar toda essa carga técnica que eu ganhei, entre aspas, eu sentia que eu tinha ganhado um presente, eu quero aplicar isso para mudar o mundo. E aí, quando eu vou para as famílias, é um momento que eu desisto disso. Eu desisto e falo o seguinte, cara, eu vou agora pegar todo esse conhecimento técnico. Eu tive a oportunidade de estudar em Colômbia, de fazer mestrado na Federal, estudar nos melhores professores de evaluation dos Estados Unidos, cara. Eu falei, agora eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro nesse negócio, chega de idealizar, de trabalhar nesses organismos. Eu tive a oportunidade de conhecer o mundo todo pelo meu trabalho, então assim, eu já tinha chegado no momento que falei, cara, agora é a hora de copiar os meus amigos de banco de investimento e ganhar dinheiro. Peguei toda aquela carga técnica e falei, famílias, vem cá, vamos trabalhar negócio. Primeiro projeto que eles me mandam chama-se Terra Nova Regularizações Fundiárias. E qual que era a minha missão lá? Minha missão era fechar essa empresa que estava produzindo prejuízo para as famílias. E essa empresa basicamente era uma empresa de impacto social, uma empresa que no cerne do seu negócio ela transformava a realidade de comunidades carentes do Brasil, que são as comunidades que vivem em invasões. Ela resolvia as invasões de terra. E quando eu chego lá, eu falo, eu pedi minha carreira inteira por um projeto como esse, que eu pudesse aplicar minha tecnicidade e ao mesmo tempo transformar o mundo. Você me manda agora que eu tinha desistido? E aquilo foi muito simbólico para mim. Eu falei, não, então peraí, na hora que eu estava desistindo, puxou essa carreira. E eu acabei fazendo uma carreira ajudando essas famílias a produzir bons negócios que de alguma forma mudassem o mundo. E o que vinha, eu lidava com uma herança, né? Então, participações em transportadoras, participações em empresas de madeira, que eu não tinha como mudar. Mas eu falava, dos novos negócios eu gostaria que vocês investissem em impacto. Então eu passei 10 anos da minha carreira gerindo o capital dessas famílias. O Risoto tá ali para não me deixar mentir, a gente trabalhou junto na Terra Nova. Ele foi meu pitbull, né, Risoto? A gente teve que fazer um turnaround na companhia, então a gente sai de um valuation lá embaixo, né, negativo, para produzir uma companhia que hoje recebe capital internacional. E ali, nesse momento, ainda trabalhando com as famílias, eu tinha um comitê de investimento e muitas propostas chegavam. Numa analogia, é como se eu pegasse uma empresa, o Neymar, que estava no Santos, e a sua analogia do bebezinho é boa, porque eu pegava o Neymar no Santos e levava para o Barcelona. Entendeu? Essa era um pouco, eu tinha um ambiente controlado, eu tinha recursos, eu tinha um cheque muito gordo nas minhas costas, então era muito fácil, não é fácil, tirar o Neymar do Santos e levar para o Barcelona. Eu produzia valor de uma certa base. Chegavam projetos no escritório, isso é o boom da economia 2011, 12, alguns projetos não eram startups, não era esse boom, essas buzzwords que a gente conhece, eram empresas altamente inovadoras de altíssimo risco. E na minha cabeça sempre risco tem que estar atrelado a retorno. Os projetos prometiam projetos maravilhosos, retornos maravilhosos, mas o risco era muito alto. Eu levava para as famílias, os caras falaram, não faz sentido. O nosso ticket mínimo era, sei lá, 10 milhões, chegava uma proposta de 500 mil. Isso não faz sentido, os caras falavam para mim. Eu falei, gente, é a mesma coisa. Só que a gente estava olhando o Santos. Eu estou vendo o campo de terra aqui, ó. Mas é a mesma rota. Né? Era o cara de evaluation falando, olha, é a mesma coisa, o que a gente está falando é só um grau de incerteza um pouco maior, talvez um pouco absurdo, mas era a mesma rota. Um dia a gente vai tomar decisões corporativas lá na frente, mas a gente tem que começar a enxergar esse potencial agora, porque aqui estão os grandes múltiplos. Não ecoou, e eu fiz na pessoa física. E esse projeto vocês vão conhecer, eu tinha um colega da Rádio CBN, que era o Alan Costa, então presidente do Sebrae, e a gente falava, a gente pensa meio igual e tal, vamos fazer uma coisa junto um dia. Quando surgiu a oportunidade, ele traz 2 meninos no meu escritório. Eu lembro que naquela época eu estava entregando a presidência da Terra Nova, porque eu assumi a presidência da Terra Nova, né, Gazô? Assumi a presidência da Terra Nova para cuidar pelas famílias, entreguei ela saneada para um CEO profissional e estava no meio da minha carreira e falei, putz, e agora? Vamos olhar novos negócios para as famílias. E aí vinham essas propostas pequenas. Aí o Alan traz no escritório, o cara abre o computador, o empreendedor que ele estava me mostrando, ele abre o computador e fala, olha, eu acho que eu descobri uma dor, essa empresa, se a gente fizer XYZ, ela pode ir muito bem e tal. Eu olhei pro Alan e falei, cara, esse moleque tem um foguete. Claro, não falei isso na frente dele, né? Falei, esse moleque tem um foguete na mão. Ele só não entendeu o potencial. Aí eu peguei a planilha do cara e falei, olha, e se ele fizer isso? Lembra da rota de valor, né? Aí eu peguei lá do Santos e levei ele no campo de terra. Apliquei algumas coisas e falei, cara, esse moleque, se fizer tudo que ele tá falando, ele é um foguete. Vamos jogar um exercício para ele e ver se volta. E a gente falou, pensa grande e volta com um exercício maior. E o cara voltava com 5 vezes o resultado. Esse cara era o Vitor Torres da Contabilizei. Eu me arrepio de falar até hoje, porque eu me lembro desse momento, e eu vejo o Vitor hoje com 400 funcionários fazendo o que ele faz, eu me lembro daquelas conversas, que eram literalmente futurologias. Eu acho que, é provável que, e eu tentava falar, não, como é que isso se conecta com uma rota corporativa? Né?
Quando eu vejo os meus amigos falando, pô, você não me chamou para esse negócio. Eu falei, cara, eu talvez tenha te chamado, mas eu falei de uma coisa tão maluca que você não entendeu isso que a gente está vendo hoje. E aí eu percebi que o que eu estava fazendo era aquele investimento tradicional, só que aplicado numa etapa mais inicial. E aí eu entendi, e aí rapidamente a Casec entrou, começa um processo, eu entendi quais eram as engrenagens que precisava apertar, e aí eu falo, não, alguém disse pra gente, pra mim, vocês estão fazendo investimento anjo. Por quê? Não, vocês estão levando conhecimento e dinheiro para uma companhia que tem alto potencial de crescimento. E com a experiência e o contato de vocês conseguem acelerar essa curva, né? Anabolizar o crescimento, a gente brinca. Então, se você pode atender 70 clientes, por que você não atende 700? Seu algoritmo é o mesmo. Aí ele ficava olhando, a diferença é que você tem que contratar 10 vendedores a mais. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Está aqui. Percebe o anabolizante aqui? Você faz coisas que o fluxo de caixa naturalmente não permitiria. Aí na sequência, a gente funda a Curitiba Angels, porque também o medo era tão grande que a gente assinou um cheque nós dois, né? Aí o medo era tão grande que a gente falou para um amigo. Eu lembro quando a gente constrangido falava para o outro assim, cara, então, eu chamei um amigo meu para dividir minha parte. Eu falei, então, eu também. Porque dava um medo, gente, era um risco absurdo. Sim. E aí a gente funda em 7 pessoas a Curitiba Angels. Esse grupo é o quê? É a Curitiba Angels. E a gente começa a fazer. Hoje já são 11 investimentos feitos. Na sequência a gente fez, acho que casos que vocês devem conhecer, é o James Delivery, né? Que foi uma experiência bem interessante, porque com a vinda da RAP vocês devem imaginar o que foi, né? Empresarialmente tocar esse troço. A gente acaba vendendo para o Grupo Pão de Açúcar depois, um deal super legal. A Contabilize a gente já fez uma saída parcial já para players internacionais, uma companhia já em Série B, nós somos sócios ainda, mas já fizemos uma saída muito legal. Tem a Troco Simples, já está indo para quase Série A, já com fundos institucionais. A gente tem a Transfira já com... Aí a Transfira a gente aprende a investir junto com o eBanks. Então foi meio eBanks, meio Curitiba Angels, a gente começa a se aproximar do ecossistema, que é uma coisa mais minha, né, não tem barreira. Nós estamos no mesmo campo. Não tem essa coisa do feudo, né? Porque tende a se construir feudos. Vamos fazer meio junto, é uma coisa meio divertida e meio bagunçada mesmo ao mesmo tempo. E aí hoje a Curitiba Angels tem uns 80 anjos, mais ou menos, a gente já investiu 4 milhões de reais juntos, nosso portfólio vale perto de 17 vezes o que a gente colocou. Uau. Isso de dinheiro que já veio para o bolso, não é aquela estimativa de valores, não, de dinheiro que já está no bolso e que a gente ainda espera fazer outras saídas em breve. A gente tem 3 investidas nossas que já passaram do limiar que a gente fala da mortalidade, que provavelmente vão produzir saídas. E o nosso desafio agora é entender até onde a nossa contribuição é válida, até onde vale a pena ficar. E aí eu, Léo, nesse processo de falar, cara, eu vivi todas as fases, eu tinha uma dúvida de agora, qual é o próximo passo, né? Eu tomei a decisão de também ser um investidor das fases seguintes, então eu me torno investidor da High Capital, que é um fundo junto com os fundadores do Ebanks, que na verdade eles puxaram, né, o Afonso e o João. E aí eu entro junto com eles para tentar viver uma experiência de não ser piloto, ser copiloto de uma gestora, que é a Mari, né, que é fenomenal, e ela é demais. E aí, já numa coisa assim de olhar de longe e tutorar um fundo, né? E de um outro lado, ajudar mecanismos de aceleração que estão originando, né? Hoje você tem perto de R$15 para cada real de oportunidade. Então, você tem menos projeto do que dinheiro disponível. Você deve acompanhar pelas notícias aí, que tem muito dinheiro circulando, e aí tem várias maluquices de conceitos que estão sendo deturpados completamente. E aí eu, Léo, olho para mim e falo, qual foi a coisa mais legal que eu fiz nessa minha carreira? E eu tenho a possibilidade de poder fazer essa reflexão muito cedo, né? Eu tenho 38 anos. Quando os meus filhos nascem, eu começo a fazer essa reflexão. Cara, agora beleza, a vida financeira tá legal, acertei o algoritmo, eu sei o que eu sou bom, eu sei o que eu sou ruim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu olho no meu retrospecto, a coisa mais legal que eu fiz foi a Terra Nova, que a gente mudou a vida de 60 mil famílias, 200 mil famílias mudaram, conseguiram escalar economicamente e civilmente através do nosso trabalho, da nossa ferramenta. Então, acho que é legal explicar a Terra Nova. O que ela faz, né? A Terra Nova, o que ela encontrou uma situação de invasões de terra que tem um conflito insolúvel. Você tem um proprietário que reclamou a posse da terra, ganhou. Um morador que não tem para onde ir, que a única solução dele era, pelo déficit de moradia brasileiro, era ter aquela terra que ele invadiu. E aí, nesse processo, o cara ganha a ação de reintegração de posse, fica com o papel na mão, só que é uma guerra civil para fazer esse processo acontecer. Para onde essas famílias vão? Como é que você vai tirar 5 mil pessoas de um terreno? A polícia não tem recursos, o político não quer ter essa questão negativa. É um imbróglio, o governo não pode fazer nada, porque se ele fizer, ele consolida a invasão. Não pode colocar luz, não pode colocar água. É um problema de escala mundial. O que a Terra Nova faz? Ela articula um acordo entre as partes para que cada um faça o que é possível. E a partir disso uma solução sai. O morador sai com um boleto que ele consegue pagar, o proprietário é indenizado do prejuízo que ele teve, porque afinal ele foi lesado, né?
e ele dá um título de propriedade para esse morador no final do pagamento. Se vocês pensarem, é quase uma loteadora, e foi o nosso desafio lá, né, fazer uma loteadora ao contrário. A única diferença é que meu cliente já mora em cima. Loteamento forçado. Um loteamento forçado. Trabalhando com déficit de moradia, que a gente está falando só em São Paulo de 1 milhão de moradias irregulares. Né? Então é um mercado que a gente só beliscou. E aí quando eu olho em retrospectivo, eu falo, cara, a coisa mais legal que eu fiz na minha vida mesmo foi a Terra Nova. Foi ter feito parte desse processo. De alguma forma ter dado uma contribuição. Hoje eu estou no conselho da Terra Nova, continuo contribuindo. Aí quando eu avalio, eu falo, cara, eu preciso fazer isso mais vezes em escala monumental. Eu preciso trabalhar com o propósito de produzir escala. Não sei se vocês viram o filme do Bill Gates. O codinome Bill Gates, aquilo para mim foi a cereja do bolo para fechar meu raciocínio. Eu falei, eu preciso dar minha contribuição para mudar o que eu vejo. Né? E aí eu decido me candidatar ao Renova, que é um processo de formação de agentes públicos ou de políticos, primeira escola de políticos do Brasil, 40 mil inscritos, 190 aqui do Sul selecionados, e aí eu vou entrar numa rota pública de contribuir. Esse é em primeira mão para vocês aí, o pessoal do Facebook não deve estar vendo. Mas em breve eu quero entrar na pauta pública, porque eu acho que ali a gente produz um propósito maior, porque 100% do tempo você trabalha para os outros. E se você mexer uma chave ali, milhões de vidas mudam. E a gente não pode deixar essa chave ser girada por quem não está a fim de mudar a vida das pessoas. Então eu faço um sacrifício pessoal e estou estudando pra caramba, porque é muito difícil. É muito difícil. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que aprender para fazer direito, não é uma questão de oportunidade. Então eu tenho me preparado muito e hoje esse é meu desafio. Como eu faço as minhas empresas mudarem o mundo e como é que eu posso dar minha contribuição. Que legal, cara. Eu vou querer deixar um pouco para o final essa questão de visão de mundo aí, que eu acho que vai ser um momento final bacana. A gente recebeu o Vitor 2 meses atrás, eu acho, aqui da Contabilizei. A Flá está concordando com isso, né? A gente recebeu o Vitor da Contabilizei aqui e ele contou a jornada dele do lado do empreendedor. E ele falou assim, cara... ele contou a experiência do investimento anjo e colocou todo o valor disso que não é só o investimento financeiro, né? Eu queria entender como é que você configura isso, o que o empreendedor deve levar do anjo além dessa questão financeira, assim, do dinheiro entrando. Eu acho que essa parceria, cara, porque no dia a dia uma coisa que eu tenho muito orgulho é quando alguém confunde um anjo com um empreendedor. Quando alguém da Curitiba destaca a camiseta e você não sabe se ele é anjo ou se ele é empreendedor. Isso para mim é um dos motivos de orgulho que a gente tem criado como marca na Curitiba. Assim. Ser o primeiro telefone que toca, sabe? Tocou o telefone, o cara tá com uma agonia, ele pega o telefone e te liga. Então, eu tenho empreendedores que eu não investi e que hoje pegam o telefone e falam, Léo, preciso de uma ajuda. Cara, isso é um orgulho do caramba para mim, porque eu não tinha esse telefone. Na Terra Nova eu lembro que me trancava no banheiro e falava, cara, onde eu me meti? Eu não tenho saída desse troço, né? Eu não tinha para quem ligar, não tinha com quem desabafar, né? Então essa troca, é quase que um desabafo, quase, às vezes técnico, às vezes emocional. Eu acho que o anjo tem que se colocar como essa pessoa, como esse primeiro telefone que toca, que tem contribuições técnicas sim. Então, porra, eu me orgulho de ter feito fluxo de caixa das startups no começo, eu me orgulho de ter feito reuniões comerciais, às vezes só porque o cabelo branco às vezes faria diferença. Mas eu me orgulho também de que às vezes o Vitor, a gente chorou junto, a gente riu junto. Eu me lembro que um dia eu estava num evento e era da Aliança Empreendedora e a Lina, da Aliança, me mostrou um empreendedor que tinha sido acelerado pela Aliança e que era um cliente Contabilizei. Ele, sem saber que eu era um investidor, cara, ele começou a falar da Contabilizei e falava, legal, assim, do case e tal. Falei, esse cara tem que conhecer o Vitor. E, a mesma reação que eu tive, que foi de chorar de emoção, ele também teve, a equipe também teve. Eu acho que esse envolvimento, o anjo, não é à toa que os americanos são tão bons, né, de título. Porque é anjo mesmo, você protege, no sentido de, às vezes, ter que dar palmada para poder ensinar. E eu, como pai, hoje entendo um pouco desse papel ingrato, né, que às vezes você tem que atacar não atacar é uma palavra forte, mas você tem que frustrar expectativas para que o aprendizado possa vir. Então hoje tem que ter isso, cara, tem que ter essa coisa, esse distanciamento positivo, né? Você tá fora da companhia, mas você está dentro do ponto de vista de risco, você compra o risco junto. Dinheiro, sinceramente, é a menor parte, você esquece dessa parte, de verdade. O dinheiro é o dinheiro da sobrevivência ali, mas outra coisa que eu sinto assim, do anjo é que ele abre uma rede de contato de uma maneira bem rápida e isso ajuda a acelerar também, né? Ele dá credibilidade, né? Que é uma conversa entre pessoas. E aí, por exemplo, eu lembro quando hoje a Antroco simples pediu, a Fosfato, desculpa, a Antroco, eles pedem contatos cruzados, a gente tenta otimizar esses contatos. A Antroco pediu um contato no grupo de anjos, a pessoa falou, eu tenho contato, mas não é tão bom quanto o do fulano. Em 2 telefonemas a gente falou com o CEO de uma companhia multinacional, os caras vão agora tentar fechar um contrato grande, que dificilmente eles galgariam se fosse uma coisa comercial. Se for pelo LinkedIn lá, não consegue de jeito nenhum. E assim, isso acontece também, por exemplo, tem anjos que às vezes eu falo, cara, você pode ser anjo.
Ele, por quê? Não, porque você tem contribuição, não econômica, né? Então tem um amigo meu, que foi um ex-aluno meu da Federal, que hoje é CFO de uma companhia em São Paulo, gigantesca, ele fala, cara, eu não tenho tempo e não tenho como contribuir. Eu falei, cara, eu sei que não, mas uma opinião sua, num orçamento anual, ou numa questão contábil, ou numa dúvida, ou numa conexão entre outros CFOs, vale muito mais. Então faz o seguinte, quando você tem aí, eu tenho 5 mil, você vai entrar, você vai pegar uma cota de 5 mil, mas eu quero que você pelo menos coloque umas 5 horas por ano para ajudar esses caras. Hoje em dia, ele trabalha 1 hora por semana, entendeu? Porque ele está fissurado pela contribuição. É tipo Poderoso Chefão, assim, né? Teu telefone vai tocar uma vez no ano, você tem que resolver esse problema para mim. Exatamente, cara, exatamente. E as contribuições são muito, desculpa, elas são muito indiretas, né? Às vezes a gente está hoje aprendendo a fazer entre anjos. Então esses dias eu liguei para o Alessio, falei, Alessio do Pipefy, falei, você tem como mentorar um investido meu? Que eu acho que ele está com dificuldade de onboard muito parecido com a sua e a minha contribuição é nula nesse caso. Cara, ele atendeu numa boa, foi muito legal. Ele gostou tanto do case que eu falei, cara, quer ser anjo? Hoje ele é anjo nessa startup. Então assim, a gente tem que começar a criar esses laços, mesmo que eles não sejam tão diretos. Que legal. E agora virando a mesa do outro lado, você está olhando para aquele filhotinho, você está olhando para o Neymar ele jogando no campinho de terra. O que você tem que ver ali? Porque obviamente você não vai conseguir enxergar tudo lá na ponta. O que é fundamental você enxergar ali que vai te dar uma segurança como anjo? Cara, eu acho que primeiro a gente tem que ser treinado a dizer não. Porque sim é muito fácil. Você vai ver potencial, você vai ver um monte de coisa legal nesse cara. Só que ao lado dele tem outros 10 igualmente ou potencialmente talentosos. Jogando nas mesmas condições, alguma coisa chama atenção. E eu aprendi na minha experiência que é o empreendedor. Nesse caso é ele. O futebol é difícil nesse caso, mas o talento, a garra, o brilho no olho, se o cara vai fazer acontecer. Porque nenhuma das empresas que eu investi, elas são como elas eram quando eu investi, hoje. Então elas pivotaram, elas mudaram, elas apresentaram desafios que não eram os desafios que a gente imaginava lá. É claro que você olha para o negócio, mas hoje na nossa escala eu divido em 4 T's. O primeiro T é time, e aí eu não estou falando só do fundador, estou falando das pessoas que ele conseguiu atrair. Né? O segundo é tecnologia, tração, aí os 2 meio juntos, está tracionando, tem resposta do mercado, o mercado está dizendo, até respostas ruins, tentei lá não deu, já são coisas positivas. E por último os termos do negócio, porque também se o valor estiver alto, se não estiver no meu perfil, enfim, não funciona. Mas o time para mim é fundamental, e aí eu brinco que o santo tem que bater. Nós vamos passar 7 anos juntos, 7 anos, teve rispidez, teve dificuldade na primeira fala, não insiste que vai dar chabu. Quando é tudo lindo, eu e o Vitor, cara, somos caras muito próximos, as famílias se conhecem, a gente se gosta assim como amigo. E é difícil, cara, no dia a dia. É decisão difícil de tomar, é sócio, é estresse, é muito acelerado. Então, quando tudo tá legal pra caramba, é difícil. Imagina quando você já não bate o santo. Então, não bateu o santo com o investidor, não segue. Vai ser problema. Mas eu preciso de dinheiro, vai no banco e pega. Entendeu? Porque vai te dar menos dor de cabeça do que um anjo que você vai trazer sabendo que o problema vai acontecer. Tá? Então, eu gosto muito da relação entre o time. Por isso que eu uso no meu processo de seleção muitas interações. Vamos conversar, cara. Vamos discutir planilha. Por exemplo, quanto que a gente vai vender mês que vem? Se eu falo e ele ouve tudo, amém, 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 também não é bom. Se ele também ouve e muito teimoso, também não ouve. Então é uma relação, e na RAI está sendo super legal a gente discutir isso, porque nós somos todos empreendedores de algum jeito. Né? Aí você pega, por exemplo, estava eu, o João, o André e o Ariel ali na reunião da RAI, são lá do Ibanks, e a gente discutindo e a gente quase tentando ajudar o empreendedor. A gente esquece o papel capitalista que é ser investidor. A gente começa a ser coach. Ela fala, cara, vamos tentar dar uma separada, porque também a gente tem que ter um olho meio predatório também não adianta a gente ser muito bonzinho e colocar o capital em risco. Então, a gente também está aprendendo qual é esse grau de empatia. Tem que fazer uma poker face, assim. Às vezes tem, cara. Às vezes tem. E aí, é muita mais coisa que vem do que a gente consegue efetivamente olhar. Então, eu também conto um pouco com a sorte. Vou ser bem sincero. Assim, eu acho que os deals que chegaram para mim tem muito acaso. Você pegar a Fosfato, que é uma companhia nossa que é a maior MRR da nossa rede, é a Fosfato. A Fosfato chegou por um amigo que era amigo da chefe de intercâmbio da minha esposa na adolescência. Entendeu? Sabe essas coisas de... Aquele cara entende de startup. A gente estava falando hoje um pouco, né, antes ali. Ele já falou de startup uma vez, então vai lá falar com ele. Então, essas coisas ajudam no processo de seleção. Bater o santo com o empreendedor, acho que é meio caminho andado. Aí a gente vai ver se o negócio é bom também. Vamos tentar transformar aquilo num negócio legal.
Se for um negócio legal, aí a gente parte para os termos. Legal. E a relação, você faz parte da Curitiba Angels e da High Capital. Acho que é claro para mim que não é competidor ali, porque você está falando de tickets diferentes, mas acho que é legal explicar essa relação e onde que, quais são qual que é o caminho que o empreendedor vai passar, né, se ele for captar. Eu vejo numa escala de crescimento, onde você agrega ticket, diminui o risco, né? Então você está respondendo incertezas conforme o tempo passa, né? Meu cliente vai comprar? Vai. Meu cliente compra em muita quantidade? O tal canal de distribuição funciona? Então são dúvidas que você vai respondendo. Então você vai galgando degraus aqui na cadeia alimentar que eu brinco, né? E cada desafio tem um volume de capital e um perfil diferente. A gente tem o primeiro Triple F lá, o Family, Friends and Fools, né? Porque ou ele é da sua família ou seu amigo, ou ele é um idiota para acreditar naquilo que você está falando. Então esse primeiro Triple F está respondendo dúvidas como, por exemplo, é possível? Né? Sabe assim, uma coisa quase validatória, né? Eu sei fazer esse troço, já existe concorrências e tal. Quando chega no anjo, é uma dúvida mais de validação do empreendedor. Então as suas teses lá que você está achando que são futurológicas, elas são possíveis de exercer de verdade? As 10 unidades que você vendeu podem ser 100? E a gente vai tentar construir isso junto. Depois, quando passa para High, e a gente está falando já de uma próxima etapa de Seed, a gente está começando a apostar nesse empreendedor tocando uma empresa. Então o anjo tem o jeito de transformar isso numa empresa. Então a gente pega essa companhia, transforma ela com fluxo de caixa, com orçamento, a gente transforma aquela validação, aquele MVP de madeira, num negócio bonito e vistoso lá na frente. A High vai pegar isso e vai transformar isso numa corporação tracionável. Então o que é o desafio da High? Eu consigo fazer 1, 2, 4, 8, 16, 32 vendas? Percebe o ritmo? Não é PA, é PG. Né? Lembra? Agora eu puxei na memória profunda de vocês. A PG, ela vai crescer e a boca do jacaré vai abrir, né? A despesa vai ficar aqui e a boca do jacaré vai abrir. Porque a receita vai crescer exponencialmente. Isso é economia de escala. Esse é o tanto da escalabilidade. O que a gente vai tentar fazer na High é isso. Por que a gente tem uma dificuldade de posicionamento? Porque enquanto só existia Curitiba Angels, quando tudo era mato, sabe? Quando tudo era mato, a gente fazia tudo. Então a gente entrava em valuations lá na base, assim como a gente pegava Barbados, companhias que tinham passado o estágio, mas a gente era o último capital disponível, o único capital disponível de risco. Então a gente pegou relações muito favoráveis, assim, deals muito favoráveis, que um fundo facilmente comprava. Então a gente fez uma reflexão na Angels, os fundos estão invadindo o nosso espaço, foi a primeira coisa que aconteceu. E aí eu lembro quando a High surgiu, os caras falaram, Léo, mas aí vai concorrer. Falei, cara, não é que vai concorrer, é que o nosso guarda-chuva estava muito amplo. O nosso papel de anjo estava às vezes muito confortável, então a gente teve que se entender qual era a nossa contribuição, conversar com a High, para falar, olha, o que é High, o que é Angels, o que é Canary, o que é Angels, o que é Astela Investimentos, o que é Angels. E esse processo está sendo bem pedagógico, assim, tá vendo? Com muitos choques e conflitos, né? Placas tectônicas se rompendo, birras acontecendo, mas o processo está fluido, né? Sim. Mas aí você vai passar para desafios maiores de capitais mais arriscados, mas que vão responder outras perguntas. Então, por exemplo, se uma Casec vem para vocês, ou se um fundo mais estruturado vem, ele vai querer responder perguntas, é possível vender no Brasil inteiro? É possível ser uma empresa global? São outros, percebe os desafios? Quando vocês chegaram lá no escritório da Angels, vocês chegaram com dúvidas, olha, eu tenho 150 clientes, eu posso chegar a 7 mil? Não sei. Por que a gente vai chegar a 7 mil? Por onde a gente vai vender? Qual é o CAC? A Fosfato que a gente investiu, ela tinha 3 mil clientes. 3 mil clientes. Em um ano ela bateu 75 mil. Essa curva que eu estou falando. Nossa. É muito acelerada. Agora, qual é a dúvida deles no fundo de série A que está sediando eles? Vocês conseguem vender para 1 milhão de pessoas? Percebe o grau? Aí, quando eu faço essa pergunta para vocês devem estar pensando qual a dificuldade operacional de fazer isso acontecer. Sim. E com capital diferente também. Então o cara fala, pô, mas como é que o SoftBank vem no Madeira e coloca 110 milhões de dólares? O SoftBank está fazendo uma outra aposta, sim, que é acelerar o que já é acelerado. E é pegar tudo, né? Se você olha o pitch deck do quinto andar agora, eles estão falando assim, beleza, vamos dominar o Brasil, mas tem o mundo inteiro, e além desse serviço tem esse. Eu estou vivendo essa terra nova agora. A gente passou por uma série B com o Media Network, que é um fundo americano, e na verdade foi uma relação muito engraçada, que quase um grant, né? Quase uma relação, vai ser anunciado nas próximas semanas. E aí quando eles vieram, os desafios, cara, o que vocês fizeram localmente agora tem que ser global. Quando você pensa um troço desse, você já pensa em várias verticais, em vários desafios operacionais que precisam de capital. E o que esses caras estão fazendo no final da conta, no final do dia, é produzir mercado. Né?
Quando o Uber gasta 120% para gerar uma corrida, ele está criando o mercado. Quando o Rappi te manda crédito, acho que todo mundo aqui deve ser bombardeado de crédito todo dia, ele está produzindo demanda, é a demanda subsidiada e artificial. A dúvida que resta, e aí você como capitalista tem que pensar, qual é a sustentação dessa aceleração? Boa pergunta. E como é que você descobre isso? Visão de futuro. E aí você tem que ter uma visão clara do que você acredita ou não acredita. Então a gente viveu no nosso mercado o WeWork. Então, isso que eu tava pensando em perguntar isso, mas não sei se é muito entre nós aqui. Não, e a gente fica com medo, eu não sei se você teve, eu tive muito esse medo, assim, eu investi no Nex, depois eu já tenho um cowork que chama Jazz, que é basicamente as nossas investidas. E quando eu saí do Nex é porque eu não acreditava no negócio do metro quadrado. A gente falou disso. Sim. Eu olhava para os meus sócios e falei, cara, o negócio do metro quadrado não faz sentido para mim. Né? Lá dentro do Nex nasceu, contabilizei Pipefy e Dronemap, que vale mais do que o Nex. Então, eu acho que o negócio não é metro quadrado. O negócio é venture capital. Sim. Enfim. E aí, quando isso acontece, eu ficava com medo de criticar o WeWork em público. Ficava com medo. Eu dei uma aula no Cubo uma vez e eu calhei de falar que o valuation do WeWork não era o que era. Antes dessa discussão de IPO acontecer e tal. Eu fui bombardeado. Os caras, você é um pessimista, você não está enxergando lá longe. E não sei o que. Eu falei, gente, não vejo sustentação. Back to the basics. Vamos voltar para o básico. Tem que gerar fluxo de caixa. Sim. Então o nosso mercado não pode ser anabolizado ao ponto de eu esquecer que uma empresa é nascida para gerar fluxo de caixa. Para vocês terem uma ideia, o WeWork, no report deles, eles estavam faturando 2 bi, gastando 4 num valuation de 40. Né? Exato, cara. Então era muito estranho, assim, parecia que eles tinham que ganhar o mundo 5 vezes, né? 5 planetas Terra, para fazer a coisa funcionar. Assim. E qual que é a tua premissa? Assim, como que você entende onde que vai bater a tampa a startup? Eu acho que essa coisa do back to the basics é forte. Então a gente começar a olhar, por exemplo, a gente tem um case local aqui, Banks, uma empresa que desde o dia 1º ela foi lucrativa. Para mim ela tem que valer 20 vezes mais do que o WeWork. Os caras movimentam bilhões. Mas a gente vai descobrir esse valuation quando acontecer a transação. Isso, para mim, é um sinal super importante de, cara, para mim ela tem que valer mais do que esses caras da Buzzword. Não estou dizendo que o outro não deve valer, mas eu acho que a gente tem que começar a valorar melhor a geração de caixa. A visão de caixa que eu estou querendo trazer para vocês é assim, não é que os caras estão errados em abandonar a visão de caixa. Para mim, a empresa nasce para produzir fluxo de caixa. O que a gente faz no processo de Venture Capital é acelerar processos e fazer 9 anos serem 6 meses. Sim. Mas eu não estou abandonando uma visão de gerar caixa. Eu não posso vender uma unidade a 10 que gastou 40 para produzir. Isso não fica de pé para mim. Sim. Agora, se eu estou colocando um fluxo de caixa onde a relação de receita e despesa está temporalmente desconectada, percebe? Eu tenho uma relação de despesa que numa empresa tradicional estaria no 5º ano do fluxo de caixa, naquele momento que a receita fizesse frente, e eu estou pegando isso. A Antor, um exemplo claro, uma investida nossa. A Antor, ela tem uma realidade de fluxo de caixa, de cash burn, de equipe, que poderia ser uma companhia quase uma multinacional local, assim, um braço de uma multinacional local. Mas ela fatura como uma microempresa. O que a gente está enxergando? Na hora que essa curva passar, o pico vai estar tão para cima que na hora que passar é saudável. Mas a gente, de tempos em tempos, isso aconteceu anteontem, a gente olhou o fluxo de caixa e falou, não vamos nos deslocar, nos desconectar dessa relação. Porque ela é muito fácil. Sim. O mercado respondeu, você vai gastando. E aí vem um fundo e fala, puta, mas vocês são a cereja do bolo. E aí fala, pô, você vale muito. E aí o valuation começa a subir, você começa a olhar mais para o valuation do que para o fluxo de caixa. Sim. E aí, mano, é uma armadilha sem fim. E o pessoal tem feito muita métrica do valuation em cima dessas EBITDAs ajustados, né? O que ajustar EBITDA é muito legal, né? Você pega o do WeWork lá, eles têm o Community Adjusted EBITDA, que é um EBITDA que eles colocam todos os custos, eles tiram todos os custos e falam que aquilo é o EBITDA deles. Exato. Então, acho que essa métrica assusta mesmo. E a gente está chegando num momento de amadurecimento do mercado que era só mato, né? Então, a gente está vendo que os players estão se encaixando ali, você vai ver Curitiba Angels, você vai ver High Capital, vai ver outros fundos que estão surgindo. A gente está vendo também um outro momento econômico em que o dinheiro da poupança não está mais rendendo, o dinheiro do imóvel não está mais rendendo, então abundância de dinheiro. O que você vê daí para frente? Assim, como que você vê que os fundos vão se posicionar? Como que você sugere que as startups se posicionem? Eu acho que tem uma visão interessante de conjuntura econômica, que o nosso mercado de risco só existe no Brasil porque a taxa Selic está baixa.
Não podem perder isso de vista. E mas o capital nos Estados Unidos é tão fácil de captar, por que o investidor não me dá dinheiro com PowerPoint? Porque lá, meu amigo, eles estão com 1% de taxa de juros. No final do ano, em termos reais, o cara perde dinheiro se deixar parado. Então ele tem que movimentar esse dinheiro. A gente está lidando com o processo de amadurecimento nesse sentido. A gente está com 5,5, terminando o ano em 4,5. O capitalista brasileiro, o rentista, vai entender que hoje, quando ele empresta para o governo e ganha 5,5 no final do ano, ele vai ter que pegar esse dinheiro e comprar uma padaria que dá 10% ao ano. É assim que o capitalismo nasceu e é assim que a lógica financeira funciona. Coloca o capital a risco na economia real, aquele empreendimento vai florescer, numa boa relação de risco e retorno que você tolere e receba o retorno. O que eu acho que dá para a gente aproveitar enquanto no mercado das startups é entender que você tem abundância de capital. Então existe uma abundância de capital, mas pensar como o outro lado da mesa. Que ele, ao investir em você, ele está abrindo mão de 5,5% de rentabilidade. Então não é a coisa mais maravilhosa do mundo o seu negócio. Né? Então você tem que convencer ele que vale a pena ele abrir mão dos 5,5% de rentabilidade que ele tem no risco que você está trazendo. Então a relação para mim é entender com o investidor. Se você está falando de uma lógica de... Aí eu vou ser bem chulo aqui, os americanos usam o termo double carrots, que é cenoura dupla. Tem investidor que se motiva pela cenoura da frente, que olha olha o mercado que nós vamos abrir, olha a possibilidade maravilhosa que nós vamos fazer, a gente pode estar na frente do próximo Google, é um mercado de oportunidades. E tem investidor que fala para assim, cara, se eu não investir agora eu não vou rentabilizar meu patrimônio, que é a cenoura de trás. E a gente saber trabalhar com esse mecanismo de incentivo duplo, no sentido de, não é que o cara tem que colocar o capital de risco dele, entender o risco. Quando vocês estiverem falando com o investidor, tente mostrar as oportunidades sim, mostrar que você é o piloto certo para o carro certo na hora certa, no timing certo de mercado, que a oportunidade está clara, que você é a melhor pessoa para aproveitar essa oportunidade, mas ao mesmo tempo que você conhece os riscos do seu negócio. Pelo amor de Deus, nunca digam que não existe risco. Não, aqui ó, garantido, colocou bilionário, colocou chifrinho de unicórnio, isso não existe. Falou, ó, o risco que nós estamos correndo é o meu produto talvez não seja vendido sobre... Vamos pegar o nosso aqui, coworking. Pode ser que as pessoas não façam os cursos da aldeia. Pode ser que as pessoas prefiram ficar na universidade positiva. Pode ser. A tese dos cursos livres é que a educação está se transformando numa visão de um mundo sociológica. Eu acredito que a sala de aula tradicional acabou e que os cursos livres interessados pela inteligência da pessoa vão ser mais motivadores do que os cursos tradicionais. É uma tese. Essa tese está carregada de riscos, você percebe? Onde está o risco aí? Na incerteza. O que eu não conheço disso? Quais respostas eu não tenho? A partir do momento que você chega para mim e fala, mas eu peguei 5.000 alunos e coloquei numa sala. Matou a incerteza. Isso é validação, é quebra de incerteza. Quebra de incerteza é construção de fluxo de caixa. E como? Como é que eu conecto essa história? Porque na hora que eu estou construindo um fluxo de caixa, a primeira pergunta que eu vou te fazer é quanto você vai vender mês que vem? Incerteza. Se você falar para mim, eu vou vender 50, que é a segunda pergunta? Por quê? Porque mês passado eu vendi 40. Tá legal. Aí vem o segundo, por quê? Por que não 60? Porque eu coloquei dinheiro em AdWords e eu vou gerar 200 leads. Todo mundo aqui conhece a metodologia dos leads, né? Gerei 200 leads, descartei 190, desses 10 foram leads qualificados, fiz a venda direta, 2 saíram. Então não são 60. Você vai no máximo vender 42. Você vendeu 40, você tem 2 leads qualificados, 42. Quantifiquei, certeza? Quantifiquei. Isso é um fluxo de caixa. Essa conversa ela é concreta com o investidor. Ela amarra as incertezas e coloca o risco precificado. Então beleza, eu estou comprando um risco. Qual que é o risco que eu estou comprando? Um risco de 200 leads com 1% de conversão. Sim. Isso tem que ser quantificado. Eu tenho uma experiência pessoal, eu estava conversando com um CFOzão, assim, umas semanas atrás, e ele falou assim, mas qual que é o teu algoritmo de crescimento para outras cidades? Eu falei, cara, não tem algoritmo, porque eu não cresci, né? Ele falou assim, pois mas se não tiver algoritmo, você não vai crescer. Daí eu falei, tá, beleza, mas como é que eu descubro que o algoritmo é bom? Quando você estiver em várias cidades. Então, assim, você vai manter a incerteza, porém, pelo menos você tem que ter uma tese, né? Isso. E essa tese tem que ser baseada. Léo, e agora a gente está chegando para o finalzinho e eu quero resgatar aquele outro assunto que você trouxe por começo. Pelo que eu entendi, você tem uma visão de transformação maior do que simplesmente capital, e sim político e tal. Se você pudesse citar 3 coisas que você acredita que a gente precisa mudar como país para evoluir, ou como cidade, ou qualquer coisa assim,
e que são os pontos de maior alavancagem para que a gente tenha uma vida melhor, quais seriam? Eu sinto incômodos. E eu tenho feito investimentos nessa área para tentar fazer. Eu me inspiro muito naquele filme do Bill Gates, tá? Eu já tinha lido coisas daquele método de raciocínio. É claro, vamos guardar as devidas proporções, né? Mas o que me cabe, né? O que eu posso alcançar. Acho que o primeiro, coisas que eu vou ter vergonha no futuro de ter vivido. Para mim, uma das coisas é a desigualdade. Eu não consigo conceber que quando eu tinha um carro, que eu passava no meio de um bairro e esse bairro valia o meu carro, eu não conseguia conceber isso, cara. Isso era um negócio que me incomodava muito. E quando eu tive a oportunidade de ter este ativo, ou de morar numa casa que poderia ser um condomínio de 1000 famílias, eu fico pensando se isso não é um dos paradoxos do nosso momento. Desigualdade. Eu acho que a gente vai ter vergonha da desigualdade brasileira. Eu vou me isolar Brasil. A gente vai ter vergonha da desigualdade brasileira, assim como a gente tem da escravidão hoje. Vocês não têm vergonha da escravidão? Não dá vergonha? Não dá um negócio tipo, caraca, um dia alguém amarrou alguém e vendeu esse alguém e achava isso super natural, né? E talvez se a gente estivesse lá, provavelmente a gente acharia natural também, né? Por como a gente acha da desigualdade. Então eu acho que um eixo, essa armadilha da pobreza, para mim ela é muito forte, ela me toca muito. Como é que a gente vai construir um sistema econômico que consiga hackear a desigualdade, né? E não é pegando o dinheiro do rico e dando para o pobre. Eu acho que isso não é hackear. Hackear é o que a Terra Nova fez. A Terra Nova pega um ativo de uma pessoa que não tem nada, que mal assina contrato, que pega o dedo e põe lá no contrato, e faz um ativo dela com a capacidade de pagamento dela, hackeando os algoritmos lá do capitalismo financiado. Eu pego, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu uso o mesmo sistema da Caixa Econômica para financiar. Eu pego isso, só que eu protejo a capacidade de pagamento. Quando eu protejo a capacidade de pagamento, eu permito que o cara pague em 20 anos. Aí eu vou na Faria Lima e falo, cara, a única questão que eu não quero que você me cobre é que eu vou emprestar para todo mundo. Isso é hackear o sistema. E quando eu hackeio o sistema, eu consigo construir carteiras tão boas quanto as melhores que eles têm. Mas não me pergunte de onde, porque eu escolho quem eu vou financiar. Não, a gente tem que controlar o score. Não, nós vamos hackear o sistema. O seu investidor vai ter o mesmo retorno que ele tem na Eco Rodovias, quando ele compra uma debênture da, sei lá, Positivo Informática. Ele vai ter o mesmo retorno, só que dentro desse sistema nós estamos hackeando. Tem um amigo meu, Paulo Batista, eu conheci ele recentemente, ele lançou um negócio chamado Alicerce Educação. Ele está lançando polos de contraturno nas comunidades. Parece uma ONG, mas é uma empresa. Olha como é hackear o sistema. Ele tem que montar olha o desafio dele, 5.000 polos até o final de 2020, no Brasil inteiro. O que ele pensou? Ele falou, cara, eu vou comprar cadeira e mesa pra caramba, né? Ele montou uma fábrica de cadeira e mesa. Isso é hackear o sistema, entendeu? E ele é um cara capitalista. É um cara que fez um case numa empresa tradicional e que foi dedicar o seu intelecto econômico para produzir um impacto profundo. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, desigualdade. O segundo ponto, para mim, é lixo. Eu acabei de fazer um investimento na Compostar, que é uma empresa que recolhe o lixo orgânico em restaurantes e casas, leva para um centro de compostagem, composta e depois vende adubo, plantas ou devolve o que a pessoa quer, né? Se ela quer o adubo e tal. Quando eu encontrei a Compostar, eram 2 meninos que vocês não investiriam e nem eu, mas aí entra um pouco da sua visão de mundo e fala assim, putz, eu preciso hackear esse não é nem o Neymar no campo de terra, tá? Eles estavam batendo bola na parede, assim. E aí eu falo, não, peraí, eu cheguei para alguns capitalistas que teriam a mesma visão, nem era Curitibaense, chamei para alguns amigos, falei, olha, vocês querem investir em impacto? Querem investir em impacto, então é nisso que vocês vão investir. Os caras, sério? É nisso aqui. Porque para você ver aquela companhia produzindo milhões em fluxo de caixa, é aqui que vocês têm que hackear. E a gente hackeou, a gente investiu lá, um aporte micro aporte, a gente fechou em menos de 4 horas, eu abri em 4 horas, fechou na plataforma, um aporte pequeno, R$250 mil, a gente colocou, cotizando, falou, nós vamos sentar em cima desses moleques aqui e vamos ensinar tudo que a gente sabe para eles hackearem o sistema. Por exemplo, uma dúvida boba, nós queremos comprar caminhão, não compra caminhão, usa o caminhão do outro. Hoje eles têm uma frota de gente carregando para eles, ganhando mais do que eles ganhariam como funcionário das carretas e carregando no Brasil inteiro. E aí quando eles levam para a central de compostagem, eu falei assim, mas vocês têm que carregar produto lá da Zona Norte para a Zona Sul? Hackear o sistema. Faz uma compostagem as a service. Peguei um conceito que é super moderno no Vale do Silício e falei, vamos fazer uma compostagem as a service. Chega na indústria, que tem um refeitório de 1000 funcionários, e pede para ela na compostagem na fábrica dela. E você vende o adubo para os funcionários dela, que é um adubo orgânico de altíssimo valor agregado. Esse é o segundo. O terceiro, para mim, é como é que a gente faz mais gente usufruir da bolha econômica que a gente está criando. E aí eu tenho um desafio educacional e pedagógico, tá? Que é meu,
que eu tenho que fazer todo mundo entender a economia de escala, por exemplo. Eu lancei um artigo no LinkedIn semana passada, sentei no computador e falei, cara, eu vou explicar a economia de escala sem usar os termos do momento, sem usar empresas exponenciais. Eu fui lá, escrevi um texto e publiquei. Meu retorno foi absurdo, porque os conceitos são os mesmos. David Ricardo falou disso no século XVIII, e os caras ficam vomitando essa informação. O que isso faz? Isso exclui as pessoas. E a gente vive numa bolha de renda e de acesso. Eu preciso que o cara lá da periferia, de Paraisópolis ou daqui do Tatuquara, consiga entender a economia de escala para ele parar de pagar produto que chega com 30% de aumento para ele. Se vocês, olha que tem gente fazendo em São Paulo. Os caras vão na Faria Lima ou na Paulista, compram produtos que é mais barato, porque chega mais fácil, né? É fácil o produto chegar na Droga Raia da Paulista. Ele leva para a comunidade e revende, com 10% de markup. Porque quando a Droga Raia faz isso, ela vende com 40% de markup, por conta do acesso. O iFood não vai nas favelas. Então você tem um hackeamento da economia na favela, que o Paulo e amanhã, a gente vai conversar amanhã, para como é que a gente cria um fundo para investir na favela para a favela. Para criar um banco, por exemplo, dentro da favela. Hoje, para você fazer um saque no Itaú, você gasta R$ 4,90 de ônibus para ir, saca no Itaú e R$ 4,90 para voltar. Coisas da nossa economia, né? Que a gente precisa hackear. Então, para mim, esse hackeamento do acesso às prosperidades econômicas, das ferramentas econômicas, é um desafio meu. Aí vem, né? Ferramenta de YouTube, como é que eu coloco isso acessível para muita gente, sem ficar cagando regra, que é meu medo. Falar isso é o certo, isso é o errado. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Mas eu sei que a economia de escala é a coisa mais simples de se fazer. É só você produzir um produto mais barato na sequência do outro. Só isso. Por isso que as empresas de tecnologia ganham mais dinheiro do que as empresas físicas. Porque é mais fácil, né? Sim. Então esses são, desculpa a resposta longa, mas acho que são um pouco dos meus desafios aí. Não, mas não tinha como responder curto também, né? Obrigado pela resposta. A gente está chegando, eu sei que a conversa é rápida, a gente está chegando no finalzinho. Eu queria, antes da gente abrir para as perguntas da plateia, queria recapitular alguns recados. A gente tem aqui na parede uns QR Codes, tem ali, não sei se tem do outro lado aqui. Tá, ali no fundo também tem um. Para que serve esse QR Code? Para vocês avaliarem o evento. A gente sempre avalia o NPS do evento para a gente entender o que a gente pode melhorar. Como que vocês podem fazer isso? Se você tem leitor de QR Code, você tem leitor de QR Code, porque o teu celular, se você abrir o Facebook e pesquisar lá QR espaço Code no Facebook, tem um aplicativo do Facebook da QR Code, você lê ali, daí você vai ter que avaliar lá, tem uma pergunta para vocês respondem ela, a gente pega o NPS do evento. Então, se puderem fazer isso, a gente agradece. Eu sei que não é muito trabalho, assim, mas é bom lembrar, porque senão a gente acaba esquecendo. Não esqueçam, por favor. A gente também tem esse Startup Grind, a gente está tentando entregar ele um por mês, pelo menos, assim, essa é uma meta interna nossa. E daqui a pouco, agora vocês fazem parte da lista das pessoas que recebem as informações do Startup Grind. Vocês já vão saber com antecedência e tal, e vocês vão conseguir se organizar para vir para cá. Então, acho que esses são os dois recados paraqueais mais importantes, né? Falar tá fazendo positivo para mim. Então, agora pergunto para vocês. Quem que quer fazer alguma pergunta para o Léo aqui? Microfone aberto. Acho que você vai ter que chegar aqui porque... Vou fazer uma blogueiragem agora, porque o pessoal fala que eu tenho que ficar presente nas redes sociais, né, Renato? A gente é velho, né? A gente tem que... @ Léo Janotti. Eu tenho que falar isso também, esqueça. Deixa o joinha. Eu tenho que treinar. Se inscreve no canal. Meu nome é Jules, eu trabalho com TI, com gestão de infra, né? Desde o planejamento, organização e a implementação da infra nas empresas. Faz 15 anos que eu estou no mercado. E nesse momento eu estou com uma redução de faturamento de 70% e vendendo a casa para poder entrar no azul de novo, né? E eu vim com uma ideia hoje para cá, que era como vender o meu serviço, que TI todas as empresas precisam, startups precisam, mas você me deu uma outra ideia nesse momento, que é como me tornar um anjo, porque mesmo você falou, o dinheiro não é questão, mas em relação a TI, infra de TI, todo mundo precisa, soluções são N no mercado. Então eu estou aqui para me oferecer como ser um anjo, queria uma dica nesse sentido, para poder ajudar as startups que têm N soluções, mas precisam da infra de TI, segurança, backup, né, proteção contra invasões, N soluções de segurança e também de qualidade e rapidez. Existem N soluções no mercado e como posso contribuir nisso com as startups novas. Eu acho que é uma bela oportunidade. Infra é uma dor mesmo, porque você tem um problema de infra, não só da infra em si, que já é uma questão, mas tem que fazer isso com pouco dinheiro, porque nunca é um assunto prioritário, né?
marketing é um assunto prioridade, pessoas é um assunto prioridade. TI vai ficando e os caras vão construindo uns castelos de areia, assim. Então eu acho que sim, é muito significativo que você precisa achar um case onde a sua contribuição seja válida. E aí você troca por participação. Esse eu chamo de capital paciente, né? Você troca por participação como mentoria, não necessariamente com capital, mas se for capital ok, né? Você vai fazer um anjo com conhecimento e aí você vai ter retorno disso no longo prazo, né? Agora, o seu conhecimento também ele é crucial para as empresas que estão crescendo rapidamente. Se você colocar seu currículo no mercado, por exemplo, você não fica quieto. 1 minuto. Que eu sei que é uma das demandas muito fortes de várias startups. Então, na hora que você for ajudar, provavelmente a primeira não vai deixar você sair. Sabe aquela coisa de trancar a porta e falar, então. O que aconteceu? Um cliente me contratou para fazer a troca do ERP da empresa que estava ruim e ele me nomeou como gerente do projeto. E aí eu fiquei 3 anos concentrado nisso e agora acabou o projeto, acabou o pagamento e eu, quer dizer, cuidei do outro, mas sem cuidar de mim. É a faca de 2 gumes da consultoria. A consultoria ela tem uma faca ingrata, né? Que o faturamento é alto e montanha russa. Mas eu acho que dá para você procurar as startups, eu acho que tem que conhecê-las, para você entender onde que a sua contribuição é efetiva. Eu demorei muito tempo para entender a minha contribuição, principalmente coisas que eu não fazia. Por exemplo, eu tive um dia que o empreendedor falou assim, você faz uma planilha para mim? Eu descobri que eu não tenho o que fazer. E eu fazia. Porque para mim, era mão nas costas. Então, só que eu não tenho o que fazer. É um nariz em tudo e a mão em nada. Isso foi, né? Foi aprendendo com o tempo. Então, eu brinco que depois essa contribuição vai ficar melhor, porque ele vai se forçar a fazer, você vai demorar mais tempo, porque feedback demora mais do que fazer, né? Para você dar vontade de chacoalhar, e agora como pai eu vejo isso, falo, João, não faz isso. Ele vai fazer, ele vai tomar um choque. Você tem que falar, viu? Então, e você não pode falar bem feito. Sim, te avisei. Mais perguntas? Acho que você vai ter que vir pra cá, até que a gente tá com o fio curtinho. Léo, obrigada pela sua palestra. Você falou uma frase no início de que há mais dinheiro disponível do que oportunidades para investir. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer projetos com chineses ou com culturas muito diferentes e como que existe alguma plataforma que conecte, por exemplo, pessoas dessas culturas muito diferentes que às vezes por uma dificuldade de língua tem dificuldade para encontrar projetos brasileiros ou ideias aqui? Sim, o Vale fez muito isso, né? Mas quem tem feito isso são pessoas. Porque que as plataformas que fizeram essas tentativas, elas descobriram que no final são as pessoas que se conectam. Então o broker que usava a tecnologia, com um cardápio online, né? Olha, estão aqui as oportunidades brasileiras, no final do dia isso não virava deal, não virava negócio no final. Porque as pessoas precisavam se conectar. Então essa é uma dificuldade, por exemplo, eu sei que a China está se colocando, a China e todos os países asiáticos, os tigres asiáticos, eles estão se posicionando com muito capital. A gente vê o SoftBank, mas você tem um movimento bem interessante, o Fundo Soberano de Singapura, esses caras vêm muito fortes conectando com a gente aqui. Mas eles têm vindo em pessoa fazer essa conexão lá. Tem algumas pessoas fazendo essa ponte muito bem, pegando as oportunidades daqui e levando para lá, mas eu acho que ainda é uma relação entre pessoas. É difícil transformar isso num cardápio digital. Isso é muito desafiador. Porque do lado de lá, os investidores também querem conhecer o empreendedor. Lembra que eu falei que o mais importante é o empreendedor? Isso não dá para substituir, essa conversa. Então a sugestão que a gente tem dado para os nossos empreendedores, eles têm ido, é fazer o roadshow lá. O cara vai entender a cultura chinesa, vai entender como é que o capital japonês se comporta, como é que Singapura investe, que é outra lógica. A lógica americana é uma, então a gente está indo mais para o lado educacional do que digital da coisa. Essa coisa de distribuir pitch deck, de fazer cardápio online, a gente não funcionou para a gente. Porque a gente não sabe quem está lá do outro lado. Que aí o Alfonso me disse, o Alfonso e o André me falam uma coisa muito importante, que é, quando eles abriram operações na América Latina, não adianta eu tentar ir como o melhor brasileiro abrir o mercado no México. Tem que ser um mexicano, abrir o mercado mexicano junto com o melhor brasileiro. Aí você consegue quebrar barreiras. Esse papel diplomático é super válido. Quase vira uma coisa de corretor, né? Eu saio daqui, eu entendo lá, eu aproximo as coisas. Isso tem muito valor. E as instituições estão fazendo. Mas é muito pequeno ainda. Que seria a parte educacional, então, de você conhecer muito bem a cultura de lá, conhecer aqui... Tentar... E fazer essas pontes. Você falou, olha, eu quero apresentar o Ricardo para o Léo, não a aldeia para a CWB Capital. Entendeu? É isso que está sendo construído com sucesso. Os fundos estão fazendo muito isso. Só que poucas pessoas estão fazendo muito isso. Aí você tem grandes fundos com muito dinheiro, né? Por exemplo, os sheiks árabes colocaram, sei lá, 50 e quantos bilhões no SoftBank.
Porque ninguém tinha ido lá pedir. Entendeu? Então tem mundos. Israel, por exemplo, cresceu com um capital completamente alheio ao buzz e virou uma potência econômica, de tecnologia, porque as pessoas se conectavam, a comunidade é muito forte. Então é isso que a gente precisa construir, esses laços entre as pessoas da Ásia para cá. Obrigada. Muito legal a pergunta, muito legal a resposta. Mais alguém? Por favor. Com medo de falar muito alto. Você falando sobre questões de investimento, eu queria saber qual que é o momento certo de uma empresa que está começando a buscar um investidor. Eu e mais 2 amigos meus, a gente está ainda num projeto inicial de desenvolvimento do sistema, só que a gente não sabe o momento certo da gente buscar um investidor para a nossa empresa. Eu vou falar uma coisa que vai um pouco contra o meu mercado. Se você não precisar de investidor, é melhor. Então, se você contar 2 histórias de 2 empresas que valem 100 milhões de dólares e uma delas recebeu capital e a outra não recebeu capital, elas chegaram no mesmo ponto, saindo do mesmo ponto, eu acho que a empresa que não recebeu capital foi melhor. Então, se você perguntar, o momento ideal é não precisar. É que o seu fluxo de caixa é tão saudável, como o do Ebanks foi, por exemplo, tão saudável que você conseguiu financiar a sua própria aceleração, né? Visto que nem todas as companhias conseguem. Eu sei que fluxo de caixa realmente é um negócio super descasado, né? Às vezes a receita e o timing do mercado, você precisa acelerar o crescimento. Contabilizei foi isso. A gente precisava acelerar, porque se a gente lançasse, o mercado logo ia entender a solução e ia lançar também. Então a gente teve que lançar já dominando o mercado, né? Eu acho que todo mundo acompanhou o crescimento, ela entrou de solo, né? A Antoro a mesma coisa. A Antoro no mês 1, ela tinha, sei lá, poucas transações, no mês 2 ela tinha 1.500. Então assim, é nesse nível de aceleração, né? Nesse solavanco. Então, visto que precisa de capital, e vamos pro lado do capital, eu acho que você tem que ter uma mínima tese validada. Aí pense muito como história. Quando eu vou te contar uma história, quanto mais incerteza ela tiver, pior para você. Que tipo de validação eu acho que para buscar um investidor? São validações comerciais. Então, olha, eu acho que as pessoas vão usar tênis. Porque eu fui lá, eu vi que tinha 30 mil pessoas e nenhuma delas usava tênis. E aí eu entendi que culturalmente fui lá, conversei com 10 ou 15 pessoas, levei um protótipo, os caras compraram, os amigos ficaram malucos e queriam comprar dele. Isso são indícios de que você, se produzir 30 mil tênis, você vai vender. Aí eu preciso de dinheiro. Aí que eu acho que surge o investidor, né? Não só porque ele precisa de dinheiro para produzir, como os desafios de produzir 30 mil tênis são gigantescos. São 30 mil transações, 30 mil produtos, cadeia de valor, distribuição, percebe? Nesse momento você fala, cara, até aqui eu fui sozinho, eu preciso de alguém para trocar ideia comigo, mais experiência, mais contato, e preciso de dinheiro. Eu acho que esse é o momento ideal. Mas você já respondeu e conhece as incertezas. Ah, mas você só investe em coisas validadas? Não necessariamente, mas eu preciso saber quais são as dúvidas. Ontem a gente estava analisando uma startup que eu falei assim, você conhece a empresa XYZ, que era tipo os concorrentes dele? Sabe quando o cara cria um negócio que já existe? Ah, eu vou criar social que as pessoas vão poder dar like e dislike e compartilhar algumas coisas. É genial, né? E aí você sabe o Facebook, o cara, não, isso não tem nada a ver. Isso aconteceu ontem, tá? O cara disse que o unicórnio não tinha nada a ver com ele. Não, isso aí não tem nada a ver. O mercado, você olhou e falou, caraca, esse tipo de coisa, entendeu? Porque o cara não conhece a incerteza dele, não fez o dever de casa. E aí tem uma questão no mercado que você só investe em coisas que não precisam de investimento, que tem mais dinheiro, que é comédia abelha, entendeu? Quando aparece uma oportunidade boa, todo mundo quer ir nela. Aí tem o oversubscribed, que eles falam, né? Startup que pediu 100 mil e saiu com 400. Isso acontece muito. A Antoro começou com 700 mil, saiu com 1 milhão e 800. Em rodada anjo. Por quê? Porque é um projeto muito bom. A gente olha sem propósito para investir em uma. Quando essa porta aparece, todo mundo quer entrar. Aí você acaba anabolizando ainda mais o crescimento. Entendeu? E a gente diz muito não. Quando acha um sim, a gente acaba colocando muito dinheiro. Então parece que a gente só investe em coisa que não precisa, mas é porque é capital de risco, né? Já é tão difícil fazer quando é de risco. Imagina quanta coisa a gente vê e diz que até não assim, fala, olha, eu não sou o melhor investidor para você. Olha o seu negócio, eu não sou o melhor investidor. Mas o Ricardo é, porque ele entende do que você faz. Ou não, eu não sou, eu entendo. Quando eu investi no Pollen, foi isso. Falou, ó, eu não conheço e-commerce. Eu mal compro no e-commerce. Eu tenho medo do e-commerce na época, tá? Eu não gosto de e-commerce. Aí eles, não, mas você entende de engenharia econômica, você vai poder ajudar, você gosta de impacto e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos achar outros anjos que entendam de e-commerce.
aí faz todo sentido. Então aí o tempo deles, que não era o tempo, se tornou o tempo, entendeu? Então é uma construção. Se eu pudesse resumir, eu acho que é conhecer a sua incerteza. Quando você conhece elas, você vai buscar a ajuda necessária para essa incerteza. Falo muito, né, gente? Desculpa. Temos tempo para mais uma perguntinha, então, quer fazer? Sim. Tá, então. Obrigado, boa noite pela oportunidade. Meu nome é Jesuíno, eu estudei contabilidade, me especializei em direito tributário, passei mais de 10 anos na indústria e por um certo período agora, nos últimos meses e anos, começou a perder um pouco o sentido. Porque a gente trabalha e você vê o resultado em outras pessoas. Então, eu estou aqui justamente nesse evento também para conhecer um pouquinho mais do sangue empreendedor. Né? Eu comecei a fazer a seguinte análise: eu poderia usar todas as minhas batidas de cabeça para ajudar outras pessoas a não baterem a cabeça. Eu comecei a fazer iniciei um trabalho voluntário de algumas pessoas conhecidas para fazer mentoria na minha área. Né? Até que ponto isso aí faz sentido? Como que é o mercado para isso? Eu sei que a minha área, por exemplo, é uma das áreas que a tecnologia está chegando, está robotizando. Porém, quando a gente fala de pessoas também, a gente está falando de um certo comportamento, um certo direcionamento para lidar com isso. Né? E isso que eu aprendi e tento passar para as pessoas. Você acha que faz sentido pensar assim? Que conselhos daria, né, para quem está saindo do mercado formal e que o investimento aí nesse caso não é investimento financeiro necessariamente, mas é tempo e também abrir mão de um retorno financeiro certinho, porém limitado, enfim, com todos os... Eu já ia te fazer uma proposta de trabalho na Terra Nova. A Terra Nova tem uma vaga de gerente financeiro, o cara já faz um dinheiro. Então, cara, eu vivi um pouco isso na época de sair de uma carreira tradicional, que todo mundo falava, porra, o Léo tá indo bem pra caramba, de repente o Léo tenta empreender, parecia uma loucura, assim. Eu acho que é mais uma preparação pessoal, de falar até onde o meu estômago aguenta, conviver com a incerteza do faturamento, a incerteza do chequinho caindo, né? A minha esposa, por exemplo, ela era juíza de pequenas causas, se tornou advogada, teve um escritório e hoje ela é executiva, né? Ela é diretora jurídica de uma companhia. E aí quando a coisa que ela sempre nota, ela fala, cara, todo dia cair o salário é um negócio impressionante, sabe? Aquele pinga-pinga é um troço que é fácil de acostumar, né? E é difícil de abrir mão. Então você acha que já viveu a primeira coisa de, não, estou disposto sim a abrir mão. Essa para mim é a atitude empreendedora que começa a fazer vida. Agora é conviver com essa incerteza, entender a sua contribuição. Então olha, antes de eu entrar a situação é A, depois que eu entro a situação é B. E B tem que ser muito maior que A. E você tem que entender por que você tirou A e levou a B. Porque você vai encontrar situações muito difíceis. Esse foi o meu principal aprendizado de carreira e de capital de risco. Eu consigo entender A, potenciais riscos e incertezas, e levar para B com as minhas contribuições. Porque quando eu não puder contribuir, por exemplo, eu sou conselheiro de empresas hoje, né? As empresas me chamam para sentar no conselho para ficar palpitando sobre os seus futuros de negócio e manter a minha cabeça ativa. Eu não sou sócio dessas empresas, mas elas me contratam para olhar o seu futuro. E quando eu sento lá, é uma situação muito confortável. Eu estou aqui e eu tenho que entender, falar, não, minha contribuição já não é mais válida. Já não estou conseguindo tirar de A para B. E aí eu tenho que ir para o próximo desafio. Isso para mim é o mais desafiador, porque eu vou para o próximo desafio, eu abro mão de faturamento, eu abro mão de uma verba muito legal, que, é uma grana bacana, que você fala, minha contribuição. Então é um exercício de ego profissional super difícil. Porque ao mesmo tempo os caras falam, não, cara, pelo amor de Deus, agora não, agora que a gente... Não, mas cara, olha, minha contribuição, entenda aqui, tem gente precisando mais dessa contribuição. Agora, o seu conhecimento especial de contador e direito tributário é uma coisa transversal a todas as companhias. Por exemplo, Curitiba tem o Tecnopark e o ISS sai de 5 para 2. As startups não conhecem. E 90% das startups são produtoras de serviço. Elas podem protocolar, candidatar ao Tecnopark e baixar. Baixa na hora. É 3% de margem líquida. Porque você já estava acostumado a pagar 5%. Então tem uma construção da gente fazer isso ser conhecido e preparar as companhias. Eu acho que você tem um negócio transversal, assim como o meu, né? Cabe em qualquer companhia. Depende de quando você quer contribuir e aquela empresa pode te remunerar. Então você tem que fazer no meu caso é remunerar em participação, no seu caso pode ser remunerar em hora técnica. Mas tem que fazer esse balanço. Show. Excelente. Gente, chegamos então ao término de mais uma edição do Startup Grind. Queria agradecer primeiro ao Léo por ter vindo aí, se disponibilizado.
Muito obrigado por entender que, como é que você falou, a sua contribuição aqui é válida. Eu tenho certeza que para mim foi, imagino que para vocês também.